Acho que nessa altura do campeonato, minhas leituras dispensam apresentações. Fica comigo que nesse mês de março eu fui da não ficção para os quadrinhos. Depois da vinheta eu vou mostrar todas as minhas leituras desse mês para vocês. Oi pessoal, se você está chegando agora no canal, eu me chamo Emanuel e esse é o Sebo Velho, local aqui na internet onde eu compartilho as minhas experiências literárias com vocês aqui através de vídeos. Não sei para vocês, mas por aqui o mês de março demorou para passar, foi um mês bem grande. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de abril, então março foi ontem, acabou de terminar e foi um mês super extenso por aqui, mas foi um ótimo mês. Um mês de muita leitura, poucos livros, mas muita leitura. Desde metade de fevereiro eu estou fazendo algumas releituras de livros técnicos, de esquizoanálise, psicologia clínica, filosofia, um pouquinho de psicanálise, tudo isso para o meu trabalho como psicólogo clínico. Então eu estou lendo bastante artigo novamente, fiz algumas releituras que eu já estava há algum tempo querendo fazer e isso acabou consumindo bastante do meu tempo nesse mês de março. Foi um mês de muita leitura técnica, que eu não vou trazer os livros aqui para vocês, um pouco porque não se enquadram, né, propriamente dito em literatura, e um pouco porque também trazem alguns conceitos que até eu mesmo tenho dificuldade de explicar. São leituras para minha prática profissional. Quando tem alguma coisa assim de filosofia que eu acho que contribui aqui com o canal e tem aqui alguma ressonância com o público aqui do Sebo Velho, eu vou trazer, como eu já fiz algumas vezes. Não vai ser o caso das minhas leituras desse mês de março. Nesse mês eu concluí 2 livros, estou quase terminando o livrão do Philip Roth e li um quadrinho. Então, vou mostrar todos eles agora para vocês em ordem de leitura finalizada. A primeira leitura desse mês de março de 2025 foi Meridiano Infinito, da Mariana Carolo, que saiu aqui por essa edição belíssima, tá? Da Madame Psicose, nossa querida editora dos Subversivos lá de Curitiba. Na capa, eu não mostrei muito bem lá no Book Haul, mas tá aqui, ó, o David Foster Wallace e depois aqui um jogo de cores e o Cormac McCarthy. Isso porque nesse livro da Mariana, que é um livro de não ficção, essa autora gaúcha vai se debruçar nas notas do David Foster Wallace sobre o livro Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy. Como eu falei lá no Book Haul, a Mariana se interessou muito por essas notas do DFW, uma vez que ela já gostava do trabalho literário dele e também depois que ela conheceu o Meridiano de Sangue. Então ela faz um trabalho de pesquisa bem interessante, ela vai atrás dessas notas, desses escritos, dos comentários do DFW sobre o Meridiano de Sangue e apresenta essas notas aqui pra gente, com comentários dela mesmo e também com pensamentos, reflexões de outros escritores que desenvolveram algum tipo de trabalho teórico, crítico, analítico sobre o Meridiano de Sangue. Bem interessante para quem é fã do Meridiano de Sangue, bem interessante para quem gosta do DFW também, porque a gente tem acesso a um material aqui, a partir das exposições da Mariana, a gente tem acesso a um material que não está publicado aqui no Brasil. Então tem trechos, tem citações que são referência de obras lá dos Estados Unidos, que não tem tradução por aqui ainda. Então vale muito a pena, é um material bem interessante. Reconheço que é um material bem nichado, não deve ser um livro assim que vai pegar um grande público, né, gente? Tem aqui as suas especificidades, mas se você gosta do Meridiano de Sangue, já leu esse romance incrível do Cormac McCarthy, uma verdadeira obra-prima dos nossos tempos, vale muito a pena. Se você gosta do David Foster Wallace, do seu vasto trabalho de não ficção, de ficção, também vale a pena conferir, tá? Primeiro trabalho da Mariana Carolo, um trabalho muito legal aqui,
onde ela consegue trazer essas notas, trazer reflexões sobre essas notas, assim, bem legal, assim, enriquece bastante a leitura desse romance. Eu que já li há algum tempo atrás, pude prestar atenção em certos pontos que eu não havia prestado atenção ainda, então contribui bastante para quem já leu o livro, pegar isso aqui e dar aquela engrossada na experiência. Além disso, ela traz também um relato assim meio que ensaístico do processo dela de pesquisa e confecção desse livro aqui, em conjunto com o editor, né, o João Lucas Luzzi. Tá aqui, Meridiano Infinito, primeira leitura do mês de março, uma leitura daquelas confortáveis, que é um prato cheio pro sebo velho, né? Parece que esse livro caiu sobre encomenda aqui pro canal, né? Para quem já me conhece aí. Ainda sobre a Madame Psicose, eles estão com uma pré-venda do livro de contos Esquizofrenias, organizado pelo meu amigão, Dr. Ulisses Brandão, médico psiquiatra, um dos hosts do podcast Fale Mais Sobre Livros. É um livro de contos, onde todos os autores convidados escrevem um conto sobre um personagem que tem um certo diagnóstico psicológico. Entre os autores que compõem essa coletânea, a gente tem autores estreantes, autores que acabaram de chegar ao mercado editorial e já autores consagrados, para citar um aqui, o Rafael Galo. Então, gente, vale a pena conferir o Esquizofrenias, é um livro que eu tô assim ansioso para pôr as mãos. E a Madame Psicose também recentemente divulgou aí que vai publicar ainda esse ano um livro inédito no Brasil do Flaubert. A gente leu o Flaubert, Madame Bovary, em fevereiro. Foi meu primeiro contato com a obra desse monumento da literatura francesa. E a Madame Psicose acabou de soltar aí nas redes sociais dela que vai pintar um Flaubert inédito aqui no Brasil através do selo deles. Então, tá aí uma editora para vocês ficarem de olho. A segunda leitura concluída do mês de março, gente, é um livro que se tornou uma leitura fundamental aqui para o Sebo Velho. Eu estou falando do Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Que livro, minha gente, que livro! Uma verdadeira obra-prima da ficção científica e, eu posso dizer assim, da literatura também. Do tanto que eu gostei desse livro aqui, do tanto que ele me surpreendeu positivamente. A Úrsula é conhecida por ser uma das grandes escritoras, por ter publicado muitos livros, né, de ficção científica e de fantasia também. Ela é conhecida muito por essa literatura de gênero, mas que transborda o gênero, como todo mundo fala, né, e acaba comentando sobre a Úrsula, assim, ela tem uma obra que transborda as convenções do gênero que ela trabalha. A Úrsula foi uma pensadora ímpar no seu tempo. Quando eu peguei aqui Os Despossuídos, imaginei encontrar um universo de ficção científica muito bem construído, super inventivo e criativo, e isso eu encontrei. Agora, eu não esperava que quando pontuavam sobre esse aspecto da sua literatura de levantar temas políticos, sociais, antropológicos, ambientais, eu não esperava que fosse feito com a maestria que ela faz. A leitura de Os Despossuídos foi uma leitura que me colocou constantemente em uma postura de reflexão, de leitor reflexivo. As situações dos personagens, os conflitos pelos quais eles passam, a organização do mundo que a Úrsula criou, os aspectos culturais que compõem esse mundo, né? O Ras e a Nahes, todos esses aspectos culturais que conversam muito com aspectos aqui da nossa vida, do nosso planeta Terra, são aspectos que, em uma leitura atenta, em uma leitura entregue, é quase impossível que você não pare e fique pensando nas questões que ela coloca aqui. Eu fiz um vídeo bem longo sobre a minha experiência de leitura dos Despossuídos, então eu convido você a conferir esse vídeo aqui no canal,
tá? Dá uma olhadinha lá, é um vídeo bem longo, onde eu trago a sinopse, onde eu trago alguns dos conflitos principais de Os Despossuídos, e também tento colocar assim um pouco das reflexões e para onde eu fui a nível de pensamento, a nível de problematizações, enquanto li Os Despossuídos. Um livro que vale muito a pena, tá? É um livro arrastado, é um livro... eu até compartilhei isso no Instagram, que eu estava achando bem arrastado esse livro. Ele tem um ritmo vagaroso, tá? Sem... Não trago isso aqui de uma maneira pejorativa, tá? De verdade mesmo. É até interessante encontrar um romance desses que me colocou num ritmo mais demorado, no avançar das páginas, porque eu me senti lendo um clássico, sabe? Me senti lendo, assim, O Idiota, do Dostoiévski, me senti lendo O Grande Sertão Veredas, e claro que esses livros, eles precisam de um certo tempo, precisam de uma certa celebração do mundo para serem considerados como um clássico, mas eu acho que Os Despossuídos é, no mínimo, um grande clássico da ficção científica já. Talvez, com o passar do tempo, com essa redescoberta da obra da Úrsula, ele também se torne um clássico. Ele me colocou nesse ritmo lento, e isso é muito bom, né? Nesse ritmo acelerado que a gente está de tanta coisa, acelerado nas redes sociais, acelerado na maratona de séries, acelerado para ver os filmes de determinado diretor, acelerado para dar conta das tarefas diárias, dos compromissos. Então, quando a gente encontra no objeto livro esse magnetismo que faz com que a gente perca tempo no melhor sentido possível, é sempre muito gostoso. Já tenho um carinho especial por esse livro da Úrsula, Os Despossuídos. Vou seguir recomendando ele muito por aqui. Um forte candidato para as melhores leituras do ano. E pretendo ler agora os outros livros dela também. Tem um mais interessante que o outro. Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin, saiu aqui no Brasil pela Aleph, com tradução da Susana de Alexandria, nessa edição belíssima dela aqui. Recomendadíssimo para vocês. Estamos seguindo a ordem de leituras concluídas, e a terceira leitura concluída nesse mês de março foi o quadrinho Bulldogman. Olha que capa maneira. Esse cachorrinho aqui com a boca de humano, parece, né? Talvez seja da dona dele. Esse quadrinho aqui foi escrito e desenhado pelo Wagner William e saiu em 2016 pela editora Veneta. Essa leitura aqui foi um patrocínio do Doc. Muito obrigado, Dr. Ulisses, que me mandou esse livro aqui de presente de Natal. Ele disse que era para matar a minha sede de estranhezas lintianas. E ele tinha completa razão. Bulldogman vai ter como protagonista uma mulher que mora assim num centro urbano da vida, e ela é ilustradora. Ela trabalha com ilustrações de produtos, assim. Então ela faz a ilustração de um rótulo de miojo, faz a ilustração de uma propaganda de produto de limpeza. Ela vai trabalhando com ilustrações à la carte, assim, para produtos diversos. Mas ela tem assim uma carreira antiga com quadrinhos, ela já tentou desenhar alguns quadrinhos, e esse quadrinho começa com ela num período meio bad da vida dela. Ela tá morando num lugar onde ninguém gosta de morar, quase ninguém aluga, porque houve por ali recentemente umas notícias de abduções, de aparecimentos de objetos voadores não identificados, assim. Então é um lugar bem sucateado, bem underground. Ela mora por lá, tem esse trabalho um tanto quanto infeliz e está ali tentando voltar para o mundo dos quadrinhos, tentando fazer o quadrinho dela e atrás de assim certo patrocínio, de apoio para conseguir dar um twist aí na carreira profissional dela. É aí que começam todas as estranhezas, assim. Nesse quadrinho do Wagner William,
ele trabalha primorosamente com a metalinguagem. Tá? Então, para quem gosta de metalinguagem, esse quadrinho aqui é um prato cheio, porque a gente está lendo um quadrinho, a moça é quadrinista, e não demora muito para a gente perceber que Aliens, que filmes que ela assiste, como Os Invasores de Marte, as criaturas desse filme, os quadrinhos que ela desenha, os quadrinhos que ela consome, os objetos de cultura pop que ela tem pela casa, tudo isso que se apresenta passa a transbordar as páginas desse quadrinho. Em um determinado momento, a gente chega a ver ela desenhando o próprio quadrinho que a gente está lendo e conversando com o editor sobre isso. Então, as camadas de metalinguagem vão escalonando durante o desenrolar dessa obra aqui, sempre acompanhada pelos olhos atentos do seu bulldog francês, esse cachorrinho muito simpático aqui, que tem um papel, assim, de certa maneira, de ancoragem durante essa obra, um certo observador, zelador aí dessa personagem. É um quadrinho extremamente estranho, tá? Com cenas, assim, aonde a realidade e o surrealismo são suspendidos pela mão do criador e deixa a gente numa espécie de zona de vácuo, aonde a gente não sabe realmente se embarca no surrealismo ali do rolê todo, tenta resgatar uma linha realista para seguir a trama, ou simplesmente desiste de tudo de vez e tenta encontrar um outro caminho. A arte do Wagner é muito maneira também, uma arte que eu acho que contribui bastante com esse estranhamento, é uma arte um pouco realista, mas que às vezes não tem tantos detalhes e às vezes isso muda para quase umas pinturas assim, muito, muito massa. Tem umas coisas meio assim, meio assim também, acho que dá para ver. E temos cenas um pouco mais tradicionais, assim, do rolê todo acontecendo, da personagem e tal, conversas, balões, quadrinhos separados, por aí vai. Gostei muito dessa leitura, foi uma viagem muito prazerosa de uma tarde. O quadrinho mexeu tanto comigo que eu, de fato, arrumei e me organizei já para começar nesse mês de abril, finalmente, Twin Peaks do David Lynch, por causa do empurrãozinho de Bulldogman, tá bom? Deixo a recomendação para vocês desse quadrinho lynchiano, esquisitíssimo, metalinguístico, até a última página, de Wagner William, que saiu pela Veneta. Para concluir as leituras do mês de março, eu finalizei o terceiro romance de Zuckerman Acorrentado, do Philip Roth, esse compilado de histórias desse personagem do Roth, traduzido pelo Alexandre Rubinet e editado pela Companhia das Letras. O terceiro romance que compõe esse livro aqui é o Lição de Anatomia, é o mais longo deles, tem 200 e poucas páginas, também uma leitura um pouco mais arrastada. Durante esses vídeos de minhas leituras aqui do canal, onde eu estou comentando aqui o Zuckerman Acorrentado, alguém em algum comentário aí disse que se eu já estava dando risada com os romances anteriores, eu poderia esperar pelo Lição de Anatomia. E realmente é muito engraçado. Tem umas cenas aqui que eu dei gargalhada no sofá. O humor do Philip Roth surge no texto dele de uma maneira muito natural. E eu gosto demais disso, assim. Eu já comentei nesse meu diário de leituras anteriores do Zuckerman Acorrentado, o quanto ele é aquele escritor que te deixa, assim, com um sorrisinho no canto da boca enquanto você está lendo a todo momento. Isso acontece, em grande parte, por causa do protagonista dessas histórias, que é o Nathan Zuckerman, um personagem e tanto construído pelo Roth. Se os acontecimentos anteriores do Zuckerman me fizeram percebê-lo como um sujeito tanto quanto simples, comezinho, tranquilo na dele, em Lição de Anatomia a gente encontra um Zuckerman já totalmente alterado. Ele já está com 40 anos e está sofrendo de dores intensas. Ele está todo ferrado da coluna, dos braços, por causa do seu ofício de escritor, por
dedicar tanto tempo na máquina de escrever. É como se a literatura estivesse castigando o Zuckerman. Ele tem que estar utilizando um colar cervical, tomando remédio a todo momento. E o romance Lição de Anatomia abre com ele numa jornada gigantesca, numa odisseia sem fim, indo atrás de médicos ortopedistas, fisioterapeutas, terapias integrativas das mais diversas, terapias orientais, terapias holísticas, psicanalista, enfim, ele vai para tudo quanto é canto para ver se alguém consegue ajudar ele por causa dessas dores, por causa do quão travado ele tá anatomicamente falando. Isso vai colocar o Zuckerman, a dor, vai colocar ele num circuito de pensamento, tá? Que ele vai, de certa maneira, quase que entrar num episódio de mania. Ele vai escutar um pouco de cada uma dessas pessoas que ele assim procura para os cuidados da saúde dele. Ele vai juntar um pouco os diagnósticos, recomendações, encaminhamentos, orientações dessas pessoas e vai fazer um mergulho interno de reflexão para ver o que ele tem que mudar na vida dele para sair dessa dor, desse estado de dor. Será que isso é tudo psicossomático dele? Será que isso tudo é fruto de uma vida negando os seus desejos? Será que o que ele coloca no seu personagem lendário, o Karnowski, não é o que ele realmente deseja fazer? Uma vida de libertinagem, uma vida abnegando assim, de todas as pressões familiares e sociais? Será que não é... Será que a solução dos problemas de Nathan Zuckerman, ele reflete sobre isso, não é largar o bom mocismo de vez e abraçar a cachorrada? Tentando responder todas essas questões é onde ele lança assim nessa espiral de pensamento megalomaníaco, num episódio intenso de mania, e ele decide mudar todos os rumos da vida dele e estudar medicina. E daí é onde metade do livro para frente torna-se hilário. Ninguém entende nada. Ex-colegas dele pensam que ele está pirando por querer estudar medicina com 40 anos, entrar na faculdade novamente. E aí entra uma situação mais engraçada que a outra, tá? Piadas que tem dentro desse romance aqui, cenas que são, nossa, muito, muito, muito engraçadas. Não tem nem como eu trazer aqui para vocês, porque, né, só com a leitura mesmo seria tipo explicar piada, não teria graça nenhuma. Mas é isso. Terminei os 3 romances e agora tem um epílogo curto que eu vou finalizar em abril, que é o Orgia de Praga. Quero ver com que idade vai estar o Zuckerman nesse epílogo, uma vez que em todos os romances aqui tem um salto significativo de anos, né? Eles não começam imediatamente um após o outro. Fiquei fascinado por esse livro aqui, tá? Posso considerar uma obra-prima do Philip Roth isso aqui, tá? É claro que não é um livro só, é uma coletânea de livros, né? Estão aqui agrupados, mas que legal nessa minha história com o Philip Roth poder conhecer o Zuckerman dessa maneira, esse personagem tão importante para o Philip Roth, tá? Tô me deliciando. Sei que ele aparece em outros livros que não estão aqui, então não vou nem ficar com saudade do Nathan Zuckerman quando acabar. Mas está sendo uma experiência bem legal ler um por mês, tá, gente? Recomendo, se você tem esse livro parado na estante, se você tem curiosidade para conhecer o personagem mais emblemático do Philip Roth, recomendo demais isso aqui. Se você já gosta do Roth e não leu ainda também os livros que compõem essa coletânea, recomendo. Se não leu nada do Philip Roth, também recomendo começar por isso daqui. Vai tá muito bem servido se começar por Zuckerman Acorrentado. Então é isso, pessoal. Essas daqui foram as minhas leituras do mês de março de 2025. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam delas. Deixa nos comentários se vocês já leram alguma desses livros aqui. Me fala também o que vocês leram em março. Teve alguma coisa maneira? Teve alguma coisa que você gostou muito? Leu bastante? Leu pouco?
Aceito sempre recomendações, vamos bater aquele papo legal no campo dos comentários. E no mais, boas leituras para vocês nesse mês de abril. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!